Oi pessoal, tudo bem? Estamos já na nossa aula 4 e como prometido hoje eu vou ensinar a fazer uma necessaire box. Nós vamos usar o material que a gente aprendeu na aula 3, que foi uma tela C. Vocês podem acessar o link que está aparecendo em algum lugar aqui do vídeo, que eu não sei aonde, mas que também tem na descrição do vídeo, que é para vocês baixarem a modelagem da necessaire de graça. Lá no site vai estar disponível também, enquanto tiver estoque, os kits para você montar a sua própria necessaire. No momento tem dois tipos de kit, um com os detalhes em vermelho e o outro com os detalhes em rosa. Você pode comprar pelo site mesmo. Então, para começar, nós vamos pegar a modelagem da necessaire, que vocês conseguem baixar de graça no link que está aparecendo aí no vídeo, que também tem na descrição aqui do vídeo. Reparem que na modelagem aqui representa a dobra do tecido. Agora nós vamos pegar o trabalho que a gente fez na aula 3 e vamos começar a riscar. Essa modelagem, como eu falei antes, tem a dobra do tecido aqui, ou seja, a gente tem duas opções de riscar. Ou a gente pode colocar dessa forma e refletir, riscar aqui primeiro, marcar o centro para depois refletir e riscar o outro lado. Ou, o que eu acho mais prático, a gente dobra aqui ao meio bem certinho. Então, nós vamos pegar essa parte onde está escrito dobra e vamos posicionar na dobra do tecido. Feito isso, nós vamos pegar os alfinetes e começar a alfinetar. Lembrando que é importante começar da dobra, porque é onde precisa estar bem posicionado. Lembrem de posicionar bem centralizado o molde para aproveitar bem as margens do trabalho que a gente fez na aula 3. Agora nós temos duas opções para riscar. A gente pode riscar com giz ou lápis, dependendo da cor do tecido. E aí você risca tudo, tira os alfinetes e depois alfineta novamente para segurar o tecido, que nem eu tô fazendo. E aí sim, depois corta. Como essa modelagem ela é bem reta, e se vocês já tiverem confiança, vocês podem cortar direto. É importante que a ponta da tesoura esteja bem amolada, porque aí assim você consegue cortar os cantos de uma forma mais fácil. É importante também que vocês alfinetem bem nas pontas do molde, porque isso garante que a modelagem não vai ficar fugindo na hora que você estiver cortando. Então aqui cortei, agora eu vou tirar os alfinetes. Então, lado avesso, lado direito. Lembrem que o lado direito é aquele que fica bem esticado e o lado avesso é aquele que dá uns gominhos de vez em quando. A primeira coisa que nós vamos fazer é costurar o zíper. Esse que eu vou usar é um zíper a metro e eu gosto dele porque ele não tem aquele terminal de metal. E aí assim eu fico mais tranquila porque eu sei que a agulha não vai bater no terminal e correr o risco de quebrar. Então, eu vou pegar 25 centímetros de zíper e por ser um zíper a metro, você tem duas opções aqui de utilizar o cursor. Mas antes de explicar as opções, vamos encaixar o cursor no zíper. Para isso, basta encaixar em uma das laterais, solta um pouco do zíper e encaixa no outro lado. Depois de encaixado, você vai dar uma empurradinha para ele correr. Então, vou fazer de novo. A gente coloca aqui de um lado, depois encaixa o outro lado, alinha. É importante alinhar as pontas, porque senão lá do outro lado vai ficar com as pontas descasadas. Essa é a opção com um cursor só e tem a opção para usar com dois cursores. Você vai precisar encaixar o cursor igual a gente fez antes, só que do lado inverso. Essa é a opção com os dois zíperes e ele funciona abrindo para os dois lados. Eu vou usar a opção com um cursor só, que aí eu quero mostrar como costura quando o zíper fica com esse lado aberto. Uma coisa que eu gosto de fazer é marcar o meio do zíper. Para isso eu vou dobrar ele e vou marcar com um pique, com a tesoura mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que é importante que as pontas estejam bem alinhadas do zíper, porque senão você não vai conseguir encontrar o meio. Aqui ela não está alinhada, então vou acertar ela. E aí vou marcar o meio do zíper do outro lado, mas dobrando na mesma posição que eu já marquei do outro lado. E na parte da necessaire eu vou fazer a mesma coisa, vou marcar o meio de onde eu vou colocar o zíper, vou marcar o meio também do outro lado. Essas marcações vão garantir que a necessaire não fique costurada torta. Feito isso, eu vou pegar o tecido do lado de fora, vou pegar o zíper e encaixar os piques ali em cima, ó. Vou pegar o lado direito do zíper com o lado de fora do tecido. Vou juntar os piques e vou começar a alfinetar.
Agora nós vamos para a máquina para a gente costurar aqui. Então, para começar a costurar, eu vou trocar o calcador e vou colocar esse calcador de zíper, que para máquina doméstica ele é assim, ele encaixa ou aqui, né? Depende do lado que você vai costurar. Como eu vou costurar desse lado direito, eu vou posicionar o calcador para ele costurar desse lado, o lado esquerdo. É assim que vai funcionar. Se for costurar do lado direito, você coloca o calcador para costurar do lado esquerdo, com o vão do lado esquerdo aberto. Se for ao contrário, a mesma coisa. Uma coisa importante é que vocês não comecem a costurar daqui, do lado do cursor, porque isso vai deixar a costura fora da linha. Então, eu vou começar a costurar mais ou menos desse ponto aqui. E aí, vocês deixam esse vão aqui do calcador passar bem em cima do relevo do zíper, nessa parte aqui, ó. Naturalmente, ele vai ficar encaixado, né? E vai passar por ali costurando na posição certa. Quando vocês forem fazer, vocês vão reparar isso. Então, vocês encaixem ele aqui bem próximo, que aí vai deixar o zíper passar por aqui certinho. Vê se vocês conseguem ver bem, ó. Eu vou abaixar o calcador, bem ali na posição do zíper. E aí, ó, ele já deita sobre o relevo do zíper. Agora eu vou abaixar a agulha para vocês conseguirem ver onde que ela vai bater. Agora nós vamos começar a costurar. Então, coloquem no ponto de costura reta. Podem colocar mais ou menos de 3 a 3,5 o tamanho do ponto. E aí, observem se esse tamanho tá legal para vocês. Então, eu vou começar com o arremate e prossigo costurando normalmente. Vocês estão vendo como que o zíper caminha dentro do vão do calcador? Sempre tirem o alfinete antes de passar pela agulha para evitar que ela quebre quando bater em cima dele. Quando chegar ao final, arremata com retrocesso. Olha como que fica. A costura ela fica na linha onde o próprio zíper indica que tem que ficar, ó. Essa linha aqui, ó. Estão vendo? Nós não terminamos ainda esse lado. Falta costurar essa parte onde tem o cursor. O que que eu vou fazer? Vou tirar esses alfinetes e vou puxar o cursor para o outro lado. Não tirem esse primeiro alfinete daqui, tá? E aí, alfineto de novo a parte que tá aberta ainda. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que lá do começo. Vou arrematar e prosseguir. Chegou aqui bem no encontro do outro ponto, vou arrematar com retrocesso e tirar da máquina. Então, um lado já tá pronto. Uma coisa importante é que vocês não corram o risco de puxar o zíper até o final, porque como esse zíper é a metro, ele não tem um terminal. E lembrem que os meios já estão bem encaixados. Se desencaixar esses piques, corre o risco da necessaire ficar torta. E aí eu vou pegar o outro lado, pegar o centro dele, onde a gente marcou com um pique, e encaixar com o pique do zíper. E aí vou alfinetar. Então tá tudo alfinetado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Só puxem bem esse lado de cima, para não correr o risco dele dobrar e costurar junto do outro lado. Então puxem pro lado ele e posicionem lá o zíper. Dessa vez a gente vai começar lá do comecinho certinho mesmo. Não precisa fugir do cursor porque o cursor tá do outro lado. Arremata e prossegue na costura. Quando estiver chegando próximo do cursor, faz o retrocesso para arrematar e tira da máquina. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz da outra vez. Vou correr o cursor para o outro lado, esse alfinete para ele poder correr. Volto com ele para a máquina e vou posicionar bem em cima do ponto anterior. Certifiquem-se disso, porque como agora o zíper está aberto, o calcador pode posicionar ele de forma errada. E recomeço, faço o retrocesso bem em cima do ponto anterior e prossigo. Chegando ao final, retrocesso de novo. Sempre importante fazer o retrocesso para arrematar bem as costuras. Pronto, o zíper está aqui colocado. Agora, vamos pensar o seguinte, nós fizemos o forro junto com o tecido de fora, então essa parte ela vai ficar assim do lado de dentro. Só que a gente faz trabalho bem feito, né? Então, nós vamos colocar um viés nessa parte para ficar um trabalho bem acabado. Esse é um viés que eu compro em lojas de costura ou armarinhos. Ele vem assim em rolo, ele tem 2 centímetros de largura assim com as margens já dobradas. Agora eu vou trocar esse calcador, vou voltar com o calcador de costura normal. Vou usar o aplicador. Esse aplicador que eu vou usar é o mesmo da máquina industrial, mas para máquina caseira existe um calcador já com esse aplicador de viés. Eles podem ser como esse da imagem,
E aí eles funcionam assim, ou como esse outro. E ele funciona dessa forma. Eu no momento não tenho esse calcador com aplicador de viés e vou usar então o meu aplicador da máquina industrial. Vou fazer uma adaptação aqui, mas quem também não quiser aplicar com o aplicador, pode fazer de forma manual. Eu ensino como fazer de forma detalhada no link que aparece aí no vídeo. E nesse outro link que está aparecendo aí, eu ensino de forma detalhada como aplicar usando o aparelho. Então, como lá já está bem explicadinho, aqui eu vou passar direto. Mas lembrem de posicionar bem certinho para poder ficar um trabalho bem feito. Sempre olhem atrás para ver se está pegando na parte de trás do viés. Quando estiver chegando próximo do cursor, vocês abaixem a agulha, levantem o calcador e joguem o cursor lá para o outro lado, para ele não atrapalhar quando vocês forem passar com o viés. Se você usa aparelho para aplicar o viés, não dá para fazer o arremate com retrocesso, então basta levantar o calcador, puxar um pouquinho do viés e cortar. Então aqui ó, ficou bem certinho, e esse é o outro lado do viés. Vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado do zíper, tá bom? Agora sim ficou um trabalho bem acabado, né? O próximo passo é passar a costura nas laterais com viés. Quem quiser pode passar uma costura antes de passar o viés, se sentir mais seguro dessa forma. E aí faz a mesma coisa do outro lado, na outra lateral. Vai ficar assim. Esse é o outro lado. Se vocês perceberem que em algum ponto ficou fora a costura, como aconteceu aqui, ó, não tirem o viés do aparelho, porque senão vocês vão perder muito material. Deixem passar e depois façam uma leve correção. É só voltar com ele para a máquina e aí o ponto do início e o ponto final, ele tem que ser no ponto que já está dentro do viés, para ficar bem acabado, tá bom? E é só costurar essa parte. Lembrando de usar o arremate sempre no início e no final. Pronto, problema resolvido. Cortem agora 2 vezes o retângulo que tem na modelagem da necessaire. Você vai cortar um tecido sem ser com uma tela C. Essas serão as alças da necessaire. Nós vamos dobrar ele ao meio para o lado maior, lado direito com lado direito, e vamos passar uma costura aqui. Vamos dar a distância de um lado do calcador, arrematar, sempre tem que arrematar, principalmente aqui, porque senão na hora de desvirar ele vai desmanchar. Arremata no começo e no final. E no outro lado faz a mesma coisa. Para desvirar, nós vamos pegar um grampo ou um aparelho de desvirar, como um desses dois aí. Como um grampo todo mundo tem, vamos fazer com grampo. Basta posicionar ele assim e puxar um pouco ele, soltando um pouco o tecido nessa parte da dobra. Porque a ideia é entrar com o grampo para poder virar ele todo. Ele vai entrar como se fosse um túnel, assim, ó. Tentem não deixar o tecido sair, por isso que ele tem que estar bem preso naquela parte da volta. Depois que você desvirou, basta soltar o tecido do grampo. Para isso, você vai puxando ele até soltar daquela volta do grampo, sabe? E aí, ele sai desse lado também, olha. O próprio grampo ajuda a abrir esse lado. Agora faz o mesmo procedimento na outra alça. Depois de prontos, vamos dobrar com a costura bem na margem, para a gente fazer um pique no centro dessa alça. Faz dos dois lados e nas duas alças, tá bom? Esse pique vai servir para centralizar a costura, para ela ficar assim, ó, no meio e não nas laterais. Agora eu vou alfinetar nessa ponta e na outra, para poder passar um pesponto nessa parte para ficar bem assentada a alça e adicionar um detalhe. Vou passar um pesponto aqui de zigue-zague. Eu vou usar desse lado onde tem a costura, porque aí eu tenho uma referência, uma linha. O zigue-zague ele é igual do lado do avesso também, então se eu virar não vai ter problema. Se vocês forem usar algum bordado da máquina de vocês, usem o outro lado, mas façam a linha de referência para vocês, uma linha guia no centro da alça. A maioria dos pontos de bordado, o avesso não fica legal, então tem que ser feito no lado direito. E é assim que vai ficar, ó. Dá um detalhe na alça, bem bonito. Façam nas duas alças. Agora nós vamos fechar o fundo da necessaire. Para isso a gente vai dobrar aqui no fundo e vamos fazer um pique para marcar o meio do fundo. Que aí esse pique vai ser a nossa referência para encaixar e centralizar bem o fundo com a lateral, com a costura da lateral da necessaire, ó.
o pique com a costura da lateral onde o viés está colocado. Agora eu vou alfinetar para deixar bem fixo. Após alfinetar, eu vou fazer uma costura de segurança bem na margem ali do encontro do fundo com a lateral da nécessaire. Vai ficar assim, ó. Agora nós vamos colocar o viés, mas nessa parte não dá para colocar o viés via aplicador, via aparelho, porque nas pontas ele precisa ter um acabamento, já que ele vai ficar à vista. Aí nós temos duas opções de aplicar. Uma é dobrando o viés, simplesmente, e dobrando as beiras dele, as pontas, como se fosse uma bainha, e aplicando diretamente. Só que essa opção às vezes deixa aparecendo o tecido, ó. Vou fazer essa outra opção, que é um pouco mais difícil, para vocês verem uma outra forma de acabamento. Então, para isso, basta vocês posicionarem o viés, a margem do viés junto da margem do tecido e passar uma costura bem na linha ali dessa dobra. Pode alfinetar se vocês quiserem também. Aí é só fazer a costura normal com arremate no começo e no fim. Aí aqui tá a costura feita e aqui do lado já que o viés já tá virado. Agora eu viro pro outro lado, coloco essa ponta para dentro e um pouquinho mais para cima e abro essa margem que fica dobrada e dobro ele normalmente depois. Depois disso, eu dobro o viés todo para ele bater em cima da costura anterior, tá? Tem que ficar alinhado, porque aí quando vocês forem costurar, ele vai pegar na parte de trás bem certinho. Às vezes o viés fica um pouquinho mais largo, né? Se você for dobrar ele em cima da linha. O que você pode fazer? Você pode aumentar essa dobra desse lado que tem na margem. Que assim, depois de pronto, ele vai ficar bem junto do tecido, não vai ficar com uma folga na beira do viés, na beira da dobra do viés. Aí agora alfineta para fixar, aqui é importante alfinetar. Agora, na hora de costurar, costurem bem aqui na margem do viés, porque aí isso já vai bater certo do outro lado também, se vocês posicionaram certinho. Aí fica assim, ó. Façam do outro lado a mesma coisa, virem o viés das laterais para o mesmo lado. Agora, nós vamos fechar a parte de cima, no encontro do zíper. Nós vamos pegar a alça e posicionar o centro da alça no centro da costura da lateral. Virem o viés da lateral para o mesmo lado que foi virado na parte de baixo. Depois de posicionar a alça, alfinetem para deixar ela bem fixa. E passem uma costura de segurança para a alça não correr quando fizer acabamento no viés depois. Agora nós vamos dobrar o zíper, nessa parte de cima onde tem o zíper, posicionar ele centralizado no centro da alça. Aqui pode ser visto pelo zigue-zague da alça que eu fiz. Depois de fazer isso, prenda com alfinetes. Faça uma nova costura de segurança e costurem o viés. Agora eu vou fazer de outra forma para mostrar o resultado para vocês. Esse eu fiz daquela forma dobrando, mas olha o que pode acontecer, a pontinha sair. Uma forma disso não acontecer é fazer o seguinte: na pontinha que vocês vão dobrar para dentro, vocês, ao invés de dobrarem reto, dobrem um pouquinho na diagonal, para evitar que essa ponta saia quando for costurada. Então, façam isso nos dois lados e nas duas extremidades. Aí dobrem, olha como ela já fica mais para dentro. Que aí, quando você for dobrar, não corre o risco da pontinha sair. Uma outra dica antes de eu costurar o viés é vocês cortarem essa parte onde tem o zíper, que aí isso evita que o viés aí fique muito grosso e fique fugindo, né? Então, vocês façam como se fosse uma pequena entrada nessa parte do zíper com a tesoura. Um pouquinho, mas já dá uma diferença, ó. Para essa opção de aplicação de viés, olhem sempre se eles estão alinhados, o da frente e o de trás, para a costura bater bem certinho. E também, mais uma dica, não deixem a margem do viés, as extremidades, acabar exatamente onde o tecido acaba. Deixa um pouquinho mais, porque isso garante que o tecido de dentro não vai ficar aparecendo por aquele vãozinho que apareceu no viés. Olha a diferença, as pontinhas não ficaram aparecendo. Então essa ficou a nécessaire do lado de avesso pronta, né? Os nossos acabamentos bem feitos. E agora nós vamos desvirar. Cortem bem as quinas para ficar bem bonito e ficar igual uma caixinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha nécessaire que eu fiz, que eu adorei.
Se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, me falem o que vocês não gostaram, pra eu ter esse feedback. Quem gostou e quer dar feedback, eu adoro receber feedback positivo. É a hora que realmente a gente vê que vale a pena. Porque vocês curtem e elogiam e estão aprendendo. Isso é muito bom. Pra mim, compartilhar realmente é essa troca na hora que a gente tem o retorno, que é realmente que a gente vê que vale a pena. E visitem também o site da Lumilab, que aparece aqui em algum lugar também. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho e foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E é isso, um beijo e até a próxima! Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula 4. Meu Deus, não dá pra ser assim. Ônibus!